Olá pessoal, feliz dia de hoje, espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais um vídeo do nosso canal Nutrição Holística, Corpo, Mente e Espírito. E eu gostaria de primeiramente agradecer a todos vocês que estão aqui compartilhando essa energia comigo, estão dividindo esse momento tão importante de compartilhamento de informações de qualidade, de relevância. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre inchaço abdominal, estufamento abdominal, barriga dura. Muitas pessoas relatam no seu dia a dia que acordam com o abdômen demonstrando uma aparência e vão dormir de noite com o abdômen totalmente diferente. Em alguns casos, tem algumas pessoas, alguns pacientes brincam que é o efeito baiacu. Começa no dia com o corpo ali do jeito que a gente gosta e no final do dia nós temos esse inchaço abdominal acentuado. Então esse é o efeito baiacu. A gente começa o dia com o abdômen lindo, perfeito, ou até mesmo não só o abdômen, mas as pernas, o rosto, outras partes do corpo que apresentam esse inchaço abdominal, e quando chega no final do dia, nós estamos totalmente diferentes. Por que que isso acontece? Como a gente pode modular isso? Como a gente pode usar a nutrição e estratégias poderosas para diminuir esse inchaço, para diminuir esse desconforto abdominal que incomoda tanto homens quanto mulheres. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar então sobre esse inchaço abdominal que, em termos mais aprofundados, nós podemos determinar como distensão abdominal. Nosso abdômen distende, ele infla, ele incha e fica com aquela aparência que ninguém gosta. Bom, para a gente começar a entender essa questão que ocorre em diversas pessoas, nós temos diversos relatos de pessoas que não só se incomodam com essa situação, mas às vezes vivem uma vida sem saber como lidar com todo esse acontecimento. Essa relação da microbiota intestinal é muito importante porque cada um tem uma microbiota, cada um hospeda certas bactérias, cada um tem uma população específica e muito individualizada de bactérias intestinais. Então cada um vai responder aos estímulos externos, aos estímulos alimentares, aos estímulos de estilo de vida de uma forma diferente. Mas esse inchaço abdominal é um assunto muito presente e as pessoas realmente, quando chegam no consultório, relatam que incomoda. Incomoda mesmo, A gente não gosta dessa sensação e principalmente quando o abdômen fica muito inflado, as pernas ficam inchadas, o rosto acaba apresentando aquele edema. Não é uma situação realmente agradável e nós temos estratégias simples e poderosas para modular todo esse sistema. Para a gente começar, como eu falei, a microbiota intestinal é o nosso alvo, é o nosso maestro. E uma estratégia que eu gosto muito de utilizar é a estratégia Low FODMAPs. O que seriam FODMAPs, Rodrigo? Fermentable oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis. Ou seja, carboidratos que exibem uma dificuldade de serem digeridos de uma forma mais didática possível. Então, quando esses carboidratos acabam não sendo digeridos de uma forma adequada, por eles apresentarem um nível elevado de FODMAPs, que são esses carboidratos que estão inseridos dentro do contexto ali nutricional do alimento. Então, essa dieta que tem um perfil alto em FODMAPs pode ser prejudicial para toda essa ideia de inchaço abdominal. Então, quando ao longo do nosso dia nós comemos alimentos que têm essa característica mais low FODMAPs, a gente consegue diminuir todas as repercussões negativas, certo? Então, numa balança nós temos alimentos que apresentam um perfil, e aí depende da quantidade também, então não é só o alimento, mas também quantidade é muito importante para a gente determinar se vai haver a exclusão do alimento ou se a gente só precisa equilibrar a quantidade. Tá bom, Rodrigo, dá um exemplo para a gente entender o que seriam as FODMAPs. Por exemplo, quando você come brócolis, repolho, cebola, são alimentos
que tem um perfil FODMAPs que normalmente as pessoas relatam essa grande história do inchaço abdominal. Então, esses alimentos, a depender da quantidade, a depender de como essa sua microbiota é colonizada, tem uma população ali existente, então é uma população específica de bactérias que vão conseguir metabolizar, que vão conseguir processar aquele alimento de uma maneira ou de outra, né, a depender da pessoa. Então a primeira estratégia é uma estratégia Low FODMAPs, é uma estratégia que normalmente a gente faz entre 2 a 4 semanas, uma estratégia que realmente tem uma característica um pouco mais restritiva, a gente faz a exclusão de alguns alimentos, compreende alimentos mais específicos dentro desse espaço de tempo, mas é uma estratégia que funciona muito. A Low FODMAPs começou lá em Monash, na Universidade de Monash, na Austrália, e nós já temos uma literatura científica avançando no sentido de estudos em relação a uma estratégia Low FODMAPs. Na prática funciona muito com os pacientes. Na descrição desse vídeo eu coloquei uma lista, um PDF com alimentos que têm um perfil Low FODMAPs e alimentos que têm um alto teor de FODMAPs, para que vocês possam se orientar e estudar mais a fundo tudo isso que a gente está compartilhando. Segundo ponto, chás. Chás são muito interessantes para diminuir o inchaço abdominal, para controlar toda essa sintomatologia que nós não gostamos. Então, quais chás eu poderia usar, Rodrigo? Eu gosto muito do chá de gengibre, eu gosto muito do chá de camomila, eu gosto muito do chá de erva cidreira, e em alguns casos a gente pode fazer até mesmo um blend, a gente pode fazer uma mistura com outras ervas como cominho e coentro, tá? Todas com características anti-flatulência. Esses chás, eles vão atuar na diminuição dessa distensão abdominal. Eles vão diminuir esse edema, vão controlar toda a questão de diurese, então provavelmente vão aumentar esse perfil de eliminação de líquido, e a gente, né, com certeza tem o papel de estar consumindo água de forma adequada, então é sempre bom ressaltar isso. Mas esses chás têm um poder carminativo, têm um poder digestivo, têm um poder de modulação desse ambiente intestinal e desse fogo digestivo em alguns casos, como por exemplo o gengibre, que por acelerar, por aumentar esse fogo digestivo, essa capacidade digestiva, acaba acelerando todo esse processo e funcionando, né, como um catalisador, como um facilitador desse processo. Terceiro ponto, a gente pode inserir uma alimentação com um perfil mais anti-inflamatório e desintoxicante. Por quê, Rodrigo? Normalmente esse edema, esse inchaço, seja no rosto, nas pernas, no tornozelo, nós temos muitos casos de edema no tornozelo, inchaço abdominal, nós podemos utilizar uma alimentação, e nós devemos utilizar uma alimentação com perfil mais anti-inflamatório, então alimentos com potencial de combate à inflamação. Diga-se de passagem, nós temos frutas, vegetais, hortaliças, punks, uma infinidade de alimentos advindos da natureza, para que nós possamos usufruir de todos esses nutrientes, de toda essa nutrição de verdade. E por que falar de inflamação e desintoxicação? Pensa, inflamação, você já denota um perfil de estilo de vida em desequilíbrio em algum ponto. Por que essa pessoa está inflamando? Ela pode estar inflamando pelo sedentarismo, ela pode estar inflamando pelo consumo de álcool, de tabaco, ela pode estar inflamando por um consumo exagerado de industrializados, de alimentos processados. São diversos pontos que precisam ser analisados de uma forma realmente holística. Então, fato é, nós todos estamos inflamados em graus diferentes, né? Diferente o grau de inflamação de uma pessoa que está em sobrepeso, obesidade, e de uma pessoa que é ativa, que faz exercícios físicos diariamente, que tem uma alimentação saudável, que faz o acompanhamento com profissionais de saúde. Então, a inflamação,
ela nada mais é do que uma reação do nosso organismo para combater agressores. Então, por exemplo, quando você come um alimento que tem um teor de açúcar muito alto, um alimento processado, industrializado, um alimento que, dentro de um contexto saudável, precisa estar ali inserido nas exceções, né? Em poucos momentos, em momentos específicos, momentos de comemoração, algo que nutra além, né, do corpo, mais o psicológico, a herança afetiva, tudo isso é considerado dentro de uma visão holística. Mas o que eu quero ressaltar é, esses hábitos inflamatórios, eles são hábitos que acabam não só elevando o nosso perfil inflamatório, mas por essa elevação do nosso perfil inflamatório, nós também temos uma retenção de líquido maior. Nós temos uma retenção hídrica maior. Perceba, pessoas que têm características inflamatórias, vamos colocar assim, pacientes, pessoas em geral que têm muitas dores, pessoas que têm muitas dores de cabeça, articulares, musculares, que nunca recupera, aquela sensação de indisposição, de fadiga, são pessoas que estão inflamadas, né? O obeso, o indivíduo que está em sobrepeso, obesidade, ele tem um grau de inflamação maior. Então, a inflamação tem essa relação com a retenção de líquido e a desintoxicação também, porque a desintoxicação, apesar de acontecer em todos os órgãos, mas o órgão maestro, seu fígado, né, o órgão que realmente faz a gestão dessa filtração, desse controle de purezas e impurezas e para depois jogar para frente, né, todo esse processo, na fase 1, na fase 2, na fase 3 de detoxificação. Então, pensando na desintoxicação como um fator importante, uma alimentação mais desintoxicante, com alimentos que vão auxiliar na otimização desse processo detox, então nós precisamos atrelar isso ao processo de eliminação de impurezas e a utilização do sistema linfático nesse processo. Então, quando a gente consegue inserir mais estratégias desintoxicantes na nossa alimentação, alimentos anti-inflamatórios, alimentos desintoxicantes, todo o nosso contexto de diminuição de retenção de líquido fica favorecido. Quarto ponto, a atividade física. A atividade física ajuda muito a nós diminuirmos essa quantidade de líquido retido, vamos colocar assim. A gente precisa de água no músculo para ele funcionar, mas essa água que acaba ficando retida em diversos pontos do nosso corpo, então, como eu falei, no rosto, nas pernas, no abdômen, esse abdômen fica inflado, a gente pode utilizar a atividade física como um modulador simples e poderoso desse inchaço abdominal e desse inchaço sistêmico que nós apresentamos em diversos dias da nossa semana. Então faça atividade física sempre com orientação do profissional da educação física, com o profissional que vai poder te acompanhar e te orientar de forma personalizada. Como eu falei dos alimentos anti-inflamatórios e desintoxicantes, eu coloquei aqui embaixo também uma lista personalizada com alimentos anti-inflamatórios e alimentos desintoxicantes para vocês conseguirem se guiar e ter um norte para onde seguir e quais escolhas poderiam ser interessantes. Quinto ponto, açúcar e adoçantes. O açúcar e os adoçantes são dois fatores, dois elementos que precisam ser repensados e precisam de uma reflexão um pouquinho mais profunda. Às vezes eu tenho pacientes que denotam e relatam essa relação de inchaço abdominal, de inchaço sistêmico, e eu começo a mapear e a rastrear e a gente percebe que existem muitas doses, muitas mini doses de cafezinho com açúcar ao longo do dia. E às vezes o paciente não percebe isso, às vezes vocês não percebem isso, que ao longo do dia, às vezes você não consumiu açúcar na sua alimentação, às vezes você até tem uma alimentação saudável, por exemplo, come frutas de manhã, tem uma alimentação equilibrada, faz um almoço bacana, tem um jantar interessante, tudo de uma forma bem nutritiva, mas ao longo do dia está consumindo 7, 8 mini doses de cafezinho com bastante açúcar. Então, apresenta esse inchaço abdominal e às vezes não entende de onde que vem, e esses detalhes são muito importantes. Fato é, o açúcar e os adoçantes impactam
de forma negativa na nossa microbiota intestinal, e essa alteração funcional acaba repercutindo numa maior possibilidade ou numa possibilidade real de inchaço abdominal e inchaço em outras partes do corpo. Sexto ponto, enzimas digestivas. Em alguns casos, nós temos pessoas que não conseguem ter um potencial de digestão bem adequado, não digerem bem, ficam com aquela sensação de indigestão, e aí aquele estufamento pode ter sido reproduzido mediante o consumo de alimentos com alto teor de FODMAPs, mas também não é só isso. Existe um ambiente, existe um ecossistema intestinal que precisa ser cuidado. Então, em alguns casos mais específicos, nós podemos implementar a estratégia de enzimas digestivas para que essa metabolização, para que essa digestão dos alimentos fique facilitada e assim você não retenha tanto líquido nesse processo, nesse processamento do alimento. Às vezes, quando a gente está com um ambiente disfuncional e esse funcionamento não está equilibrado, não está eficiente, a gente acaba retendo muito líquido para conseguir passar pelas etapas da digestão, da metabolização e da distribuição desses nutrientes. Sétimo ponto, estresse. Como assim, Rodrigo? O estresse aumenta a minha retenção de líquido? Sim. O estresse, ele funciona como um sinal de alerta para o nosso organismo, e esse sinal de alerta dispara uma série de mecanismos, uma série de sinalizações que vão requerer água para serem realmente controladas e manuseadas. Então, a água é o maior sinalizador que nós temos. Não é à toa que nós somos compostos de mais ou menos 70% a 80% de água. Então, o estresse, pensando em uma maneira mais holística, ele impacta negativamente nessa retenção de líquido e aumenta esse seu potencial de inchaço em diversas partes do corpo. E sendo o estresse uma energia de baixa frequência, não sei se vocês já conseguiram ou tiveram a oportunidade de ver aquela experiência do poder das palavras da água. Como palavras de amor, palavras de cura, palavras de alegria, de agradecimento, como essas palavras reproduziam imagens e figuras na água, como essa frequência acabava reproduzindo imagens na água, nas moléculas ali da água, e como palavras de tristeza, de angústia, de medo, de insegurança se transformavam em outras imagens. Vejam esse experimento depois, eu vou deixar aqui na descrição também o experimento da água para vocês verem, e vocês vão gostar muito, tenho certeza disso, certo? Então foram 7 pontos nesse vídeo de hoje falando sobre inchaço abdominal, inchaço em outras partes do corpo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha com seus amigos, com pessoas que podem ser ajudadas por esse conhecimento, para aquela sua amiga, para aquele seu amigo que às vezes já comentou com você sobre esse assunto, ou você vê que pode realmente ser beneficiado com esse conhecimento, com essa bênção chamada informação que pode chegar até a sua casa de uma maneira muito fácil, certo? Então agradeço demais a todos vocês que estão aqui comigo, muito obrigado, namastê!